Agora vamos para uma questão de história do Brasil e uma análise de tabela, também muito recorrente em vestibulares. Olha, gente, eu vou dar uma, como sempre disse, né? Vou dar a parada lá, deixar para você observar, mas eu queria já de antemão que você notasse que é uma tabela sobre economia e as alternativas vão cobrar de vocês a relação entre a economia e a política, certo? Então, como eu disse, antes de você dar a paradinha, observe que há um declínio da economia brasileira ano a ano, certo? Mas dá uma olhadinha para a gente poder fazer isso de forma mais consistente. Aqui está a tabela colocada pelo examinador. Procure dar uma olhadinha antes de resolver a questão e, como eu disse, eles vão cobrar a relação entre a economia e os aspectos políticos dessas décadas. Olha, agora então eu vou olhar aqui, né? Você deve ter dado a sua paradinha aí. Então veja só, gente, o que que eu, né, você vai percebendo, olha, 71, 72, 73 até 74 vai, né, de certa forma, você está percebendo que há um certo crescimento né, do produto interno bruto relativamente parecido, variou ali 12, 11, 13, né, 9, quase chegando a 10, ali dá para a gente pensar até num bloco, certo? Aí depois, pessoal, foi ladeira abaixo, 9, 5, aí 76 é uma recuperadinha, mas olha, 5, 6, 7, aí passou a ser negativo a partir dos anos 80, né? Negativo, olha, 81, certo? 83 a mesma coisa, enfim. Agricultura, se você for dar uma olhadinha com mais calma, você vai ver, aconteceu a mesma coisa com a indústria. Então, enfim, gente, o que, que vai importar para a gente? Vamos às alternativas. Aqui, mais uma vez, recolocando as alternativas para você não precisar ficar voltando o vídeo. Então, procure ler, como eu sempre aconselho, abandonar aquelas alternativas mais absurdas e chegar na alternativa correta. Vamos então à pergunta. Os dados da tabela referem-se a anos transcorridos durante a ditadura militar no Brasil. O desempenho econômico desse período entrelaçou-se ao panorama político. E aí que eu falei para vocês, antecipei que eles vão pedir essa relação entre economia e política. A fala os sinais de esgotamento do milagre brasileiro, associado à crise internacional do petróleo, 73, 74, foram responsáveis pelo recrudescimento da política repressiva dos governos militares. Veja, gente, aqui fala sinais de esgotamento do milagre brasileiro. E esse esgotamento ainda não existia. Nessa questão, o aluno precisava lembrar de uma coisa. Quando foi o milagre brasileiro? O milagre é o intervalo entre 70 e 73. E aí fala que houve um esgotamento do milagre brasileiro associado à crise internacional. Foram responsáveis pelo recrudescimento da política repressiva. Olha, a política repressiva ela começa um pouco antes. 68, por exemplo, foi o AI-5, certo? Então, 68, 69, 70, 71, 72, aí são né, seria o recrudescimento, como diz aí, usando os termos, da política repressiva. Então, há um descompasso aí, certo? Embora 73, 74 não fosse um mar de rosas, certo? Havia ainda muita repressão, mas não é a mais intensa. A mais intensa é 68, que é o AI-5, como já disse, até 74, tudo bem? Vamos lá, B. As eleições pluripartidárias, ou seja, quando tinha mais de um partido, você deve se lembrar que na ditadura tinha só dois, Arena e MDB, e pluripartidária foi a partir de 79, quando surgiram os novos partidos. Então, na eleição de 82, até aí tudo bem, ocorrendo em meio à recessão de 81, 83, no governo do João Batista Figueiredo, e caracterizaram-se como um passo importante no processo de democratização do Brasil. Pessoal, olha, parece coerente,
porque realmente em 82 ocorreram eleições para governadores e houve recessão. Só você dá uma olhadinha lá na tabela, certo? Foi no governo João Figueiredo, perfeito, e foi um passo importante no processo de democratização do Brasil? Sim, porque não existiam eleições para governadores e passou a existir. São Paulo venceu o Montoro, Rio de Janeiro o Brizola, Minas Gerais o Tancredo, que eram nomes importantes da oposição. Isso, deu força para a oposição. Tanto é que 2 anos depois houve o episódio das diretas já e assim por diante, certo? Vamos ver a C. A crise internacional do petróleo de 79 e seus efeitos na economia brasileira provocaram uma queda abrupta do PIB nacional e o fim imediato do regime por falta de sustentação política. O que está errado aqui, pessoal? Essa palavra imediata, o fim imediato do regime, em história também, já vou dar essa dica, pessoal, às vezes uma palavra muda muito o sentido. E nessa questão, quando se fala então do fim imediato, é um exemplo. Não foi o fim imediato. A ditadura ainda vai persistir por mais 6 anos aí no mínimo. Então, não foi imediato. Vamos ver a D. A oscilação do PIB brasileiro, registrada na base da tabela, corresponde igualmente às variações das taxas de crescimento e retração na indústria e na agricultura, e aos processos de intensificação da repressão política e da censura. Aí é o contrário. À medida que o regime não consegue dar resposta para a sociedade positiva da economia, como nós analisamos, números negativos, inclusive, não houve a intensificação da repressão, certo? E nem da censura. Ao contrário, como falamos já ao analisar a B, houve eleições pluripartidárias, então não pode corresponder à intensificação da repressão. Então, está furada essa. Aí, eu também tinha comentado, sobre o auge foi 68, 72, 73, certo? E a crise internacional do petróleo de 79 não afetou a agricultura. E aí, continuando, mas coincidiu com as primeiras eleições pluripartidárias desde 66, marcadas pela estrondosa vitória dos partidos de oposição. Essa palavra estrondosa também soa esquisito, não é? E também o ano, 79. 79 houve anistia, a formação dos novos partidos, mas não é como diz aí, primeiras eleições pluripartidárias, certo? E estrondosa vitória, como já disse, também a torna furada. Portanto, a alternativa correta realmente é a B de bola. As eleições pluripartidárias ocorreu em meio à recessão, então essa insatisfação da população com o regime favoreceu a oposição, que obteve vitórias em muitos estados, como eu citei, São Paulo especialmente, Rio e Minas, e um passo do processo de redemocratização do Brasil. Então você vê que não é um bicho de sete cabeças, quando tem uma imagem, quando tem uma tabela, ela não pode assustar, elas têm que nos auxiliar, tudo bem? Pessoal, por hoje nós vamos resolver essas questões, como eu disse, é só você procurar, você encontra as demais. Se você gosta do vídeo, dá um like, compartilha com amigos, que ajuda a gente a manter o canal, certo? E então nós estamos aí, como eu disse, fazendo esse convite. Diariamente eu estou nas 3 mídias, Instagram, Facebook e YouTube, com meu nome, professor de História Marcos Mello. Isso. Então, meninos e meninas, rapazes e garotas que me acompanham, eu espero você aqui, tá? Então, como eu disse, diariamente estou com dicas, resolução, hipóteses de questionamento, enfim, tudo o que diz respeito a esse universo do vestibular. Então, tanto os vestibulares quanto o exame do ensino médio, o Enem, nós estamos aqui tentando, então, como disse, colaborar para a sua formação, para que a gente consiga entrar numa universidade do nosso sonho, no curso que nós desejamos. Então eu te aguardo aí e, como eu disse,
Se você não viu ainda a resolução das outras questões, basta me procurar aí que você vai achar no meu canal, certo? Então é isso, forte abraço e sucesso aí nos seus estudos.